Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre coisas que eu aprendi com meu marido em relação à educação da minha filha. Então, meu nome é Lígia, sou enfermeira, sou mãe de uma menina de 2 anos e meio, estudo sobre educação infantil e esse tem sido meu universo desde que eu engravidei. Então, eu percebi com o tempo que nós dois tínhamos formas bem diferentes de educar, né? Obviamente, primeiro baseado na educação que a gente recebeu. Então, por mais que você estude, as suas reações, os seus sentimentos, eles estão muito ligados a como você foi educado, né? E aí, a gente entrava às vezes em alguns conflitos em relação a isso. Já falei em alguns vídeos anteriores que eu era muito mais permissivo, meu marido muito mais autoritário. E a gente foi aprendendo juntos com o tempo como que as duas partes podem amenizar isso, né? Então, como ele deixa de ser um pouco autoritário e como que eu deixo de ser um pouco permissiva, né? Mas algumas coisas eu aprendi também na observação. E a primeira das coisas que eu aprendi foi a pensar mais em mim. Porque a minha mãe era muito desse jeito, né? De pensar muito em mim como filha, né? Então tudo era pra mim, as atitudes que ela tomava, até coisas simples como comida, né? Sempre deixava mais pra mim, parece muito normal. Só que eu percebi que com o tempo a criança vai ficando um pouco mais egoísta, né? Então é normal da criança aí, a partir de uns 2 anos, ela ter uma fase mais egocêntrica, isso é totalmente normal. Mas cabe a nós ir ensinando, principalmente se for um filho único, ele tende, né? A gente também tende a deixar muito para a criança. Então, sempre vou deixar mais comida para a criança, né? Mais bolacha, mais alguma outra coisa. Vou sempre deixar para a criança. Eu vou deixar de comer para deixar para ela. A gente vai brincar. A gente sempre vai brincar só do que ela quer brincar. A gente vai ouvir uma música. Sempre vou ouvir a música que ela quer ouvir. A gente tem essa tendência a deixar muito para a criança e às vezes não pensar ou não fazer muitas coisas para nós. E com meu marido, eu aprendi a deixar um pouco mais de fazer as coisas só pela minha filha, né? Porque ele tem esse lado mais assim, não, ela tem que aprender que não é tudo pra ela, né? No começo foi difícil pra mim, porque como eu falei, eu fui criada desse jeito, né? E aí, por mais que eu achasse que não era bom a minha mãe fazer isso comigo, eu estava fazendo com a minha filha. Eu tive que perceber que eu estava fazendo isso e observar também como que a minha filha se comportava diante do meu marido não fazer as coisas só em função dela. E quando eu comecei a perceber que ela tinha boas reações, digamos assim, que não era esse fim do mundo todo que às vezes eu pensava que era, eu comecei a me forçar a fazer isso também. Então essa é uma das coisas que eu aprendi, né? Que a gente tem que, inclusive, fazer, né? Ter esse tipo de atitude para a criança não ficar tão egoísta, principalmente, como eu falei, filhos únicos, né? A segunda coisa que eu aprendi foi a dar mais limites. Então, que nem eu disse, eu era mais pro lado permissivo. Eu tentava dar os limites, mas eu acabava sempre cedendo no final das contas. E eu aprendi, então, com meu marido a ser um pouco mais firme nos limites que eu dava, né? E a tolerar um pouco mais as birras da minha filha. Então existem 2 lados da tolerância da birra. Uma tolerância, para quem é autoritário, não tolera a birra porque acha que a criança não tem que fazer a birra, né? Então quem é autoritário às vezes fica ouvindo a criança chorar, a criança insistir numa coisa que ela quer, ou a criança começar a se jogar no chão assim, e essa pessoa tende a ficar irritado com a criança porque acha que a criança não tem que fazer isso. Esse é um lado que você tem que tolerar um pouco, né? Então você tem que entender que é normal a criança agir assim, né? E aí você tem que manter a calma para você fazer a criança aprender a se acalmar com o tempo. Isso também é um processo que eu posso falar aqui também em outro vídeo. Mas é com o tempo que a criança aprende a se acalmar. Mas o outro lado de dar o limite, de tolerar a birra, é o lado de o meu coração dói porque eu tô vendo meu filho sofrer e eu acabo cedendo aquela birra porque eu não quero ver meu filho chorar e sofrer e me olhar com aquela cara de ai meu Deus do céu, eu estou muito magoado com você. E aí acaba cedendo, né? Então existem esses 2 lados de tolerância da birra. O lado de quem é autoritário, tolerar a criança fazer a birra, mas obviamente
conduzindo a criança de uma forma mais calma a se autorregular, e o lado de quem é mais permissivo, entender de que a criança vai fazer a birra e que aquilo não tá traumatizando a criança, né? Que aquilo não tá matando a criança, e sim, mantenha o seu limite ali, o seu não, ou qualquer que seja o limite que você estiver dando pra criança, né? E aí casa com a terceira coisa que eu aprendi, que é: nem tudo traumatiza o seu filho. A gente, quando começa a estudar também, hoje em dia principalmente, se você vai muito só pelas redes sociais e você não busca outro tipo de fonte, às vezes tende a achar que tudo tá traumatizando seu filho, né? Então, um grito que você deu ali tá traumatizando seu filho, uma forma mais firme que você falou tá traumatizando seu filho, e nem tudo traumatiza, né? A criança precisa ser ensinada, ela vai precisar ouvir, às vezes, você falar de uma forma mais ríspida, até porque outras pessoas na vida dela vão falar com ela desse jeito. Tá tudo bem, né? Eu aprendi no livro da Alisa Prisma, Os 5 Princípios da Parentalidade. Vocês vão me ouvir falar muito desse livro, porque eu concordo com muita coisa do que ela fala, muita coisa faz sentido e faz, inclusive, eu ter uma maternidade mais leve, que é isso, que a gente tem que aprender a ser mais daquele jeito do que não ser. Então, por exemplo, que nem eu falei, nem tudo traumatiza. Então eu sei que eu sou mais amorosa do que ríspida, entendeu? Então, ok, às vezes eu acabar sendo mais firme com ela, mais dura, né? Se por um acaso, às vezes, de vez em quando, eu também perder a cabeça, eu gritar em algum momento que eu não deveria gritar, tá tudo bem. Porque na maior parte do tempo eu tento ser não ríspida, né? Então, ser mais calma, enfim. A mesma coisa com meu marido. Às vezes eu tendia a achar que toda a forma que ele falava com ela, de uma forma mais autoritária, fosse ser muito ruim. Mas não, ele é mais controlado, ele é menos autoritário do que autoritário, entendeu? Então tá tudo bem, nem tudo vai traumatizar o seu filho, né? A gente fica mais em paz quando a gente pensa desse jeito. E o meu marido é muito tranquilo em relação a isso, por isso é uma coisa que ele me ensinou, porque ele mantinha a consciência dele limpa, né, muito mais facilmente do que eu, achando que, meu Deus do céu, eu tô traumatizando minha filha de várias formas aqui, né. A quarta coisa que eu aprendi foi a dividir. Então, minha filha é filha única, só que, como eu falei anteriormente também, às vezes a gente fica, é filha única, eu sou adulto, né, como eu sou adulto, eu vou deixar... vou brincar só do que ela quer brincar. Eu tô durante uma brincadeira, eu tô segurando um brinquedo e ela quer esse brinquedo, ela vem pegar da minha mão e eu simplesmente deixo ela pegar, porque isso é muito, muito natural nosso, né? Deixar pegar. Porque, obviamente, você não vai ficar criando caso com o seu próprio filho, com uma criança, de, esse brinquedo é meu, até porque você tá ali só para acompanhar a criança. Mas, em alguns casos, é importante você manter esse limite. A criança vem pegar alguma coisa que você tá na mão, você falar, não, isso aqui é meu, ou não, eu estou usando agora. Porque a criança não vai ter essa noção, a não ser que ela vá para uma creche, ou que ela tenha irmãos, né? Principalmente, então, para pais de uma criança só, é muito importante você colocar esses limites. A criança, ela quer, por exemplo, comer da sua comida, né? Ela quer que você faça as coisas no tempo dela. Então você precisa colocar esse limite para ela aprender a respeitar o espaço do próximo, né? Então, eu tô comendo, minha filha tá com a mania agora de querer pegar a comida do nosso prato. Não, essa comida é minha, né? Ela não tá passando fome. Às vezes ela tá com a mesma comida no prato dela e ela quer pegar a comida do nosso prato. Então, não, essa comida aqui é minha. Você vai comer a sua, você tem a sua. Não precisa você pegar do meu. Se você acabou o seu prato e quiser mais, a gente pega dali, da panela, né? De onde tiver a comida. Mas esse aqui é meu. Eu tô brincando com um brinquedo. Nós estamos brincando todos juntos. Faz bem você, em alguns momentos, virar e falar assim, não, agora eu tô usando isso aqui. Às vezes a gente tá brincando de bloco, de montar, por exemplo. E aí... vamos supor que a gente tá montando um carrinho aqui. Ela tá brincando com outros blocos aqui. Ela quer pegar a peça que a gente tá usando. Treine isso. Fala assim, não, agora eu estou usando essa peça. Eu vou terminar de montar o meu bloco aqui. Desculpa, gente, o som ali, minha filha tá vendo alguma coisa pra eu conseguir trabalhar um pouco. Eu estou usando esse bloco agora. Então, colocar esse limite. Porque o seu filho precisa aprender a respeitar o espaço do outro. Isso vai ser por muito tempo, gente. Não é a primeira vez que você falou que ele vai entender, né? Principalmente nessa idade a partir de uns 2 anos aí, até uns 4, 5.
Mas é uma coisa contínua e é com calma, é com respeito, é sem ficar brigando com ele, sem ficar querendo que ele entenda na marra. É só toda vez que ele for fazer isso, você vai colocar esse limite e manter. Mesmo que ele chore, mesmo que ele esperneie, e você não tem que achar que ele não tem que fazer isso, ele vai fazer a birra dele, mas ele vai entendendo com o tempo, né? E a quinta coisa que eu aprendi com meu marido é a deixar a minha filha sentir algumas coisas. Então, por exemplo, ela começou a introdução alimentar, as orientações no início da introdução alimentar eram o quê? Olha, você tem que dar comida para o seu filho quando ele acordar, tantas refeições por dia, mesmo que ele não sinta fome, principalmente no começo, a criança não tem essa noção de fome, né? Ela não vai te pedir. Então você dá a comida agora, depois de umas 2, 3 horas você dá de novo e vai oferecendo e tal. Só que conforme a criança vai crescendo, ela vai conseguindo ter essa noção de fome, né? E eu fiquei com essa coisa internalizada minha, de que, ai meu Deus do céu, ela não pode sentir fome, né? Então eu ficava meio desesperada em ficar dando a comida pra ela a cada X horas, ou não necessariamente ter que esperar ela sentir fome pra ela poder pedir a comida, porque me fazia mal essa sensação de parecer que eu não estava suprindo a necessidade dela, entendeu? E aí uma vez, meu marido foi me buscar no trabalho, ela tinha ficado o dia inteiro com ele porque ele estava de folga nesse dia, eu estava trabalhando, e aí ela chegou, eu cheguei, entrei no carro e perguntei, ela comeu? A primeira coisa que eu perguntei foi se ela tinha comido. Ele disse que não, e aí eu falei assim, como assim? Ela não comeu até agora? Daí ele falou, ela almoçou, mas ela dormiu bastante a tarde inteira, e aí a gente já veio te buscar. Eu falei, não, mas ela tinha que ter comido, agora ela tá com fome. E ela tava quieta dentro do carro. E aí ele falou, como assim? Ela já era grande, né? Ele falou assim, mas ela nem expressou fome. Calma, agora a gente vai pra casa, ela come. E aquilo me deu uma sensação muito ruim. E ele começou a falar, calma, mas ela não vai morrer de fome não sei o quê. Na hora eu fiquei nervosa, mas depois, quando eu tava mais calma, eu parei pra refletir. E eu parei pra refletir no meu sentimento. E eu percebi que eu tava agoniada. Como se eu tivesse causando um mal muito grande, fazendo ela passar fome, mas não, entendeu? E aí depois disso, eu comecei a tentar me observar mais e me controlar um pouco mais em relação a esses sentimentos. E aí eu percebi, então, com isso, meu marido me ensinou a deixar a minha filha sentir as coisas. Deixe ela sentir fome, não é passar fome, é diferente, né? Passar fome de sentir fome. Deixe ela sentir fome, deixe ela sentir algumas coisas que são desconfortáveis, né? E que a gente não tá sendo maus pais por deixar eles sentirem isso. E então é isso, gente. Essas foram 5 coisas que eu aprendi com meu marido, né? Mesmo estudando sobre isso, mesmo falando sobre educação infantil, muitas coisas estão relacionadas a como a gente foi criado e como a gente responde, né, aos estímulos externos, às coisas que acontecem ao nosso redor. E a gente tem que se observar, então, para conseguir perceber isso e tentar mudar, né? Tentar fazer esse esforço para mudar para melhor para os nossos filhos mesmos, né? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você concorda ou discorda, comenta aí nos comentários, né? E compartilha se você acha que alguém vai se beneficiar dessas informações, tá bom? Tchau!